A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Amados internautas, neste 26º domingo do tempo comum, o último domingo do mês de setembro, que é o mês da Bíblia, mês da palavra de Deus. Como é sabido, todo dia é dia da palavra de Deus, todo dia a igreja proclama a palavra, ela vive da palavra, ela é a grande guardiã da palavra de Deus. Recebeu, foi ouvinte da igreja primitiva e do próprio Senhor e conservou por todos os séculos esta palavra que hoje nós lemos, que hoje nós proclamamos, que hoje nós temos impressa. Ela foi conservada pelo magistério da igreja. Por isso, leia a palavra em comunhão, em unidade com o magistério e com a tradição da igreja, porque a Bíblia é um livro sagrado, fruto de uma experiência de fé, da comunidade que com Jesus viveram experiências, tanto com Jesus no Novo Testamento, quanto com os profetas na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Então, que o Novo e o Antigo Testamento, a palavra de Deus, toda ela, possa se constituir para cada um e para todos nós a base fundamental da vida cristã. Que Deus nos conduza, que Deus nos abençoe e que a palavra de Deus seja por nós valorizada, principalmente conhecida e amada. E lembro, sendo hoje o dia da Bíblia, dia nacional da Bíblia, para nós católicos, a Bíblia transcende o livro. É muito mais do que a letra dos livros, é muito mais do que os capítulos e versículos de todos os 73 livros da Bíblia. Ela é a palavra viva do Pai, a palavra eterna, que é o próprio Jesus. Jesus é a palavra viva. Então, que esta palavra possa ajudar-nos a caminhar melhor na nossa fé. E na mensagem deste 26º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra fala sobre o perigo da riqueza que fecha os olhos para os pobres, contando-nos a parábola do pobre Lázaro e do pobre Lázaro e do homem muito rico. E na parábola que Nosso Senhor conta, relata-nos este feito que todos nós devemos ter clareza. O nosso encontro e o nosso fim último com Deus. Haverá um encontro no céu. Mas antes de lhes falar desta parábola, relatada no Evangelho de hoje, capítulo 16, versículo 19 a 31 do Evangelho de São Lucas, nós ouvimos a primeira leitura do profeta Amós. E o profeta Amós chama a atenção quando o Senhor Deus denuncia aqueles que vivem na opulência de seus bens, mas não se importa com os pobres. Deus se importa, Deus dá importância. Por isso, eles irão agora para o desterro, na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. Na linguagem profética, está mostrando um pouco daquilo que Jesus vai contar para nós no Evangelho, com a parábola do Lázaro, o pobre e o homem muito rico. O Salmo 145 nos mostra que Deus é bendito, que nós devemos bendizê-lo. Minha alma bendiz o Senhor e louva ao Senhor para sempre. E diz que o Senhor abre os olhos ao cego, o Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro. Cuidar das pessoas, se importar com as pessoas, valorizar as pessoas em sua dignidade humana, é o que nos ensina o profeta e o salmista. A segunda leitura, São Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 6, versículo 11 a 16, nos ensina: guarda o teu mandamento até a manifestação gloriosa do Senhor. Viver a palavra, guardar os mandamentos até o dia da manifestação significa dizer até o dia da nossa morte, o dia que haveremos de nos encontrar com Jesus. E aí a nossa fé vai valer a partir da nossa justiça, da nossa piedade, do nosso amor e da nossa firmeza e mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamados. Fomos chamados para a vida eterna. E se nós combatemos nesta vida,
praticando bem, a justiça, a piedade, é sempre pensando na vida eterna e na salvação. Diz ainda o santo apóstolo que diante de Deus, que dará vida a todas as coisas, e de Jesus Cristo, que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno, guarda o teu mandato íntegro sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa manifestação será feita no tempo oportuno, pelo bendito, único e soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade, que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. A Ele honra, poder eterno. É uma linda palavra do apóstolo São Paulo, que mostra na cristologia o senhorio de Jesus, a divindade de Jesus e a eternidade que Ele concederá a todos nós que cremos e que comungamos de sua palavra. No Evangelho, por fim, relatado por São Lucas, mostra a parábola do homem muito rico, opulento, e o pobre Lázaro. Ocorre que os dois morreram, e Lázaro, que sofrera tanto, e que conta o Evangelho na parábola, na linguagem de Nosso Senhor, ninguém socorreu suas fragilidades, suas feridas. Apenas os cachorros iam lá lamber. Mas veja o que nos chama a atenção desta parábola. O homem rico, que podia fazer algo, não fez, mas os cachorros iam lá lamber as feridas de Lázaro. Às vezes os animais têm muito mais sentimento, demonstram muito mais amor e afeto do que o ser humano. Não há problema em ele ser rico, em ninguém ser rico em ter bens, não. Mas o problema está como ser rico e não se importar com nada nem com ninguém. Ser senhor de si mesmo, ser autossuficiente, ser orgulhoso, a ponto de nem as migalhas dava para Lázaro comer. Portanto, conta que quando os dois morrem, Lázaro vai para o seio do pai Abraão, que é o céu, a eternidade, na linguagem de Jesus, o outro foi para o tormento, como disse o desterro da primeira leitura da profecia de Amós. E aí a linguagem também escatológica, que mostra na parousia que quando nós morrermos e nos encontrarmos com Deus, haverá um julgamento, haverá uma identidade, nós nos reconheceremos, saberemos quem somos, o que fizemos e o que deixamos de fazer, tudo é registrado, segundo mostra Jesus nesta parábola. E aí uma outra lição, ele se arrepende, pede para que Lázaro venha tocar, pede não, manda, como ele sempre mandava como rico, né? Manda que Lázaro toque na minha língua com o seu dedo molhado para eu me refrescar dessas chamas ardentes que me consumem. E Jesus conta que pai Abraão diz, quem está lá não vem cá, quem está cá não vai lá, há um abismo, ainda que quisesse não poderias vir aqui, ou seja, há um abismo entre céu e inferno, entre morte eterna e vida eterna. E por fim, ele diz, deixa que eu vá avisar os meus irmãos para que não padeçam como eu. Jesus disse, pai Abraão disse, não, lá eles têm Moisés que escuta, se não escutar a Moisés e os profetas, nem enviando um vago morto, eles acreditarão, se converterão. Portanto, que nós, sabendo desta palavra tão profunda de nosso Senhor, busquemos um bem maior, que é a vida eterna e que é a salvação. Desça sobre todos nós neste domingo, dia do Senhor, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Viva a palavra de Deus, bom domingo, bom dia do Senhor.